Olá, queridas e queridos alunos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a primeira parte da classificação periódica dos elementos. Para isso, eu vou utilizar uma tabela periódica do vestibular da UERJ, primeira fase do exame de qualificação. Mas a classificação atual dos elementos químicos, a classificação periódica, como é que ela surgiu? Vários cientistas, ao longo do tempo, foram propondo alguns modelos para classificar os elementos químicos. Mas esse modelo aí surgiu com o cientista russo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1834, em São Petersburgo, e faleceu em 2 de fevereiro de 1907. Ele foi químico e físico e foi o criador da primeira versão da tabela periódica dos elementos químicos. E o mais interessante, prevendo as propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos. Isso foi muito interessante, porque o que Mendeleev fez? Ele foi analisando os elementos químicos e foi criando algumas fichas para cada elemento químico e foi dispondo esses elementos em seu laboratório em função de características comuns. Então, daqui surgiu a primeira tabela periódica. Aqui está o Mendeleev, mais novo, não é? E aqui está o Mendeleev, já com maior idade. Vamos falar, então, um pouquinho mais dessa classificação periódica dos elementos químicos, a mais atual. Verifiquem, essa tabela ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Essas linhas são chamadas de períodos. Então, nós temos aqui, olha, o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período, o quinto período, o sexto período, o sétimo período. E essa mesma tabela possui o que nós chamamos de famílias. São 18 famílias. Elas já estão numeradas aqui. Antigamente era muito conhecida como família 1A, 2A, 3B, e assim por diante, né? Mas o mais correto, segundo a IUPAC, é que hoje a gente utilize a classificação de 1 até 18. Então, observem aqui. Família 1, família 2, família 3, até a família 18. Então, por exemplo, se eu quiser saber que família pertence a zinco, basta eu subir aqui, família 12, e assim por diante. Bem, conhecida as famílias e os períodos, nós vamos entender agora a questão das propriedades estabelecidas por Mendeleev, que são muito interessantes. Já que eu estava falando de famílias, existe uma propriedade interessante que foi prevista por Mendeleev quando ele dispôs os elementos no seu laboratório, nas fichinhas. Ele colocou elementos que possuíam propriedades semelhantes, alinhados nas colunas. Olha aqui. Todos esses elementos aqui possuem propriedades semelhantes. Esses aqui semelhantes. Claro, estou destacando vários elementos aqui, mas na época ele não tinha descoberto tantos elementos. Ele até deixou espaços vazios na tabela para quando eles fossem descobertos. E assim por diante. Então, nós podemos inferir aqui no momento a primeira característica de uma tabela. Qual é ela?
elementos de uma mesma família apresentam propriedades semelhantes. E quanto ao período? O período é muito interessante. Porque, se vocês estão bem lembrados, quando nós fizemos distribuição eletrônica, eu perguntei quantas camadas possuía um determinado elemento químico. E aí, agora você não precisa mais fazer a distribuição eletrônica. Os elementos do primeiro período, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você enxergar. Os elementos do primeiro período possuem uma camada. Do segundo período possuem 2 camadas. Do terceiro período, 3 camadas. E assim por diante, até chegarmos ao sétimo período, que possuem 7 camadas. A única exceção aqui é o elemento químico paládio. Futuramente eu falarei mais sobre ele, mas ele está exatamente no 5º período e há uma exceção. Ele não possui 5 camadas, ele possui 4 camadas. No mais, isso aí tudo bate certinho. Uma outra característica importante, eu vou apagar aqui, é com relação ao número de elétrons na última camada. Bem, se vocês estão ouvindo aí, por mais que eu me feche aqui no meu escritório, nessa época de coronavírus, as pessoas estão dentro de casa, então se você escutar um sax, vou ficar bem quietinho. Não sei se deu para vocês escutarem, mas do meu vizinho, do bloco aqui ao lado, está tocando sax para as pessoas aqui na janela. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Olha que característica interessante. Eu vou separar as famílias 1, 2 e as famílias 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Essas famílias que eu destaquei possuem na última camada o número de elétrons equivalente ao número que eu destaquei, com uma ressalva. Esses aqui, vocês vão ter que fazer algo ainda. Então, vamos primeiro. Aqui, olha, esse elemento aqui possui um elétron na última camada. Então, todos esses elementos aqui possuem um elétron na última camada. Aqui possuem 2. Aqui, olha, o que eu vou separar aqui para você? Isso aqui, ó. Você vai fazer o número sempre menos 10. Então, 11 menos 10, 1. 12 menos 10, 2. 13 menos 10, 3. 14 menos 10, 4. 15, 5. 16, 6. 17, 7. 18, 8. Com exceção do hélio. O hélio só possui 2 elétrons na última camada. Existe também uma maneira bem fácil, que eu vou destacar aqui para você. Olha só. Eu posso separar assim, ó. Família 1A, 2A, 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E dizer que o número da família corresponde ao número de elétrons na última camada. Então, a família 1A possui 1 elétron, família 2A, 2 elétrons, família 1B, 1, família 2B, 2. E assim por diante. 3, 4. Deixa eu apagar aqui, que esse 3 saiu esquisito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, com exceção de quem? Do hélio. Agora, esse grupo aqui, você deverá fazer a distribuição eletrônica. Tá certo? Não tem como deduzir assim. Bom, vou falar de uma outra característica interessante. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre elétron diferenciador. Vamos apagar aqui. E lembrando, o elétron diferenciador é o último elétron do subnível mais energético de um átomo. E tem uma coisa muito legal, que é o seguinte:
Você não precisa fazer a distribuição eletrônica para saber quem é o elétron diferenciador. Então, olha só que interessante aqui. Eu vou dividir a tabela em alguns pedaços. Então, vamos lá. Vou botar um pedaço aqui. Vou colocar outro pedaço aqui. Vou colocar um terceiro pedaço aqui. E vou colocar um quarto pedaço aqui em amarelo. Pronto. Vamos destacar. Se você observar, uma, duas famílias. Então, isso lembra S, que cabem 2 elétrons. Então, vou escrever aqui S. Se nós contarmos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso lembra 6P. P que cabe no máximo 6 elétrons, P6. Se nós contarmos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lembra D. D cabem 10 elétrons. E aqui nós vamos contar. Lembre-se que isso aqui são os lantanídeos e os actinídeos, essa série toda aqui, lantanídeos e actinídeos. Então, o lantânio e o actínio, que estão aqui, saem daqui e vêm para cá. Então, se nós pensarmos quantas famílias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, observe, 14 se identifica com quem? 14 se identifica com o F. Então, vou colocar aqui em amarelo para você, F. Bom, podemos fazer o seguinte. Quem está no S, a gente chama de bloco S, podemos pensar em S1, S2. Quem está no D, D1, D2, D3, D9, D10. Quem está no P, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Aqui no F, eu não vou botar de F1 até F14, porque tem muita variação. Aqui existem elétrons que mudam de um subnível para outro, então aqui não corresponde exatamente a F1, F2 e F3. Temos que destacar o hélio. O hélio, ele, por ter 2 elétrons apenas, ele não é P6, ele é S2. Então, olha que interessante. Se eu pergunto para você, quem é o elétron diferenciador, vamos lá, do césio?
que você vai fazer? Vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6S1. Então, o césio é 6S1. Quem é o elétron diferenciador do cálcio? Se você observar, aqui tem um número 4, ele é do quarto período. Então, 4S2. Ó, S2. Vamos pegar quem é o elétron diferenciador do polônio. Vamos fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Vai ser 6. Se eu pegar o polônio, o que tem aqui é o quê? P4. Então, para o polônio, nós teremos 6 P4. Bom, próximo detalhe. Quem está no D, quando eu faço a configuração, por exemplo, vamos observar aqui e rever uma configuração. Ferro 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Repare que o subnível mais energético do ferro não é o mais externo. O mais externo é o 4S, 3D, que é o elétron, onde está o elétron diferenciador, que é o sexto elétron do subnível 3D, está na terceira camada, que não é a mais externa. Então, o que você vai fazer? Se você observar o ferro aqui, o ferro está no quarto período, mas não é 4D6, é 3D6. Então, todo esse grupo em azul, o elétron diferenciador vai ser N-1 D alguma coisa. Então, o ferro, ele não está no quarto período, então eu vou colocar aqui, olha. Olha aqui para você ver, vou escrever aqui em vermelho. 4 menos 1 igual a quanto? 3. 3D. 3, vamos fazer aqui. Vou apagar que está muito bagunçado, não é? Então, vamos lá. 3, D1, D2, D3, D4, D5, o quê? D6. Então, 3D6. Perfeito? A mesma coisa vale quando for F. O F tem elétron diferenciador em N-2, não mais N-1 como ali. Aqui é N-2F, alguma coisa aqui. Esse é alguma coisa que eu disse para vocês que varia muito, tá certo? Então, quem tem elétron diferenciador em F, ele não está no último nível, está no antepenúltimo nível energético. Assim como quem tem elétron diferenciador em D não está no último, está no penúltimo nível energético. Agora que você sabe como achar o elétron diferenciador diretamente na tabela periódica, sem fazer a distribuição eletrônica, eu vou ensinar você a fazer a distribuição eletrônica, toda aquela do diagrama de Linus-Pauling. Vou apagar aqui e só vou colocar aqui, olha só. Esse grupo aqui é S. Vamos lá. S. Vou botar NS. Esse grupo aqui do meio, N-1, D. Esse grupo à direita, NP. E o grupo de baixo, vou colocar aqui
N-2, F. Vou colocar aqui também os períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Representando do primeiro ao sétimo. Colocar do outro lado também. Lembrando que isso aqui está aqui, isso aqui está aqui. Então, eu vou colocar aqui, olha, sexto e sétimo. Vamos lá. Como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica? Sigam o meu dedo. Ó, 1. 1S. Vamos lá. 1S. Passei por aqui, 2S. Passei por aqui, 2P. Passei por aqui, 3S. Passei por aqui, 3P. Depois, 4S. Cheguei no D. Então, quando eu passar por aqui, eu não vou falar 4D. Vou ter que tirar 1. Então, aqui eu vou falar, vamos lá, voltando aqui. Aqui eu vou falar 3D. Aqui eu volto para o 4P. Aqui 5S. Aqui 4D. Aqui 5P. 6S. Só que agora eu venho para cá. Então, quando cai no F, eu tenho que tirar 2. Então, aqui está no sexto. Eu vou fazer 6 menos 2, 4. 4F. Depois, eu vou voltar para cá. Ó, botei a seta aqui. Ó, para cá. E aí, seguindo aqui, é D. Estou no sexto, 6 menos 1, 5. 5D. 6P. 7S. Vim aqui para baixo, olha. 7 menos 2, 5. 5F. Voltei para cá. 7 menos 1, 6. 6D. E por último, 7P. Muito mais fácil do que criar o diagrama de Pauling. Vamos falar agora de algumas observações importantes. Primeira observação importante. Hidrogênio não pertence à família 1. Hidrogênio está aí apenas porque ele é o primeiro. Então, algumas famílias têm nome. Essa família aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês, metais alcalinos. Aqui, metais alcalino-terrosos. Aqui do outro lado, gases nobres. Halogênios, calcogênios. O aluno sempre confunde halogênio e calcogênio, então pensa na ordem alfabética. Se eu colocar halogênio e calcogênio na ordem alfabética, primeiro vem C de calcogênio, depois H de halogênio. As demais famílias são indicadas pelo elemento químico que está exatamente no segundo período. Então, aqui é a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Outro detalhe, se você observar, aqui, olha, eu vou desenhar em cima para você ver. Existe uma escada aqui. Essa escada separa os metais dos não metais. Então, todos esses elementos aqui são metais, com exceção do hidrogênio. Todos os outros aqui são não
metais. A IUPAC, olha aqui, IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda que você não utilize o termo ametais, apesar de que todo mundo utiliza esse termo, mas é uma recomendação da IUPAC. Antigamente, os elementos que eu vou fazer aqui, uma bolinha azul para você, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, eram chamados de semimetais. A IUPAC também não recomenda mais o termo semimetais. Então, nós temos aqui, vamos lá, a linha que divide, que é esta linha aqui, para cá, metais, com exceção do hidrogênio, para cá, não metais. Isso é uma observação importante. Futuramente eu também vou falar de uma característica, mas já vou adiantando, dessas famílias aqui. Mas não para o momento. Eu havia dito que aqui termina em D4 e aqui D9. Não será assim, mas isso é uma observação para outra aula. Não é para agora. Vamos falar agora de estado físico dos elementos químicos. Então eu vou apagar aqui e vamos lá. Vou pintar todo mundo de vermelho, que é gasoso. Mas antes disso, deixa eu formar uma coisa aqui. Quando eu falo de estado físico, eu estou falando em condições ambientais. Um ATM de pressão, 25 graus Celsius. Estou me referindo à parte de cima, não estou me referindo aos lantanídeos e actinídeos, que também são chamados de terras raras. Vamos lá. Gasosos. Gases nobres. O próprio nome já diz. Aqui eu não vou fazer nada porque é um elemento criado em laboratório com uma vida muito curta, então não temos como identificar qual é o estado físico dele. Então esses são gasosos. Quem mais é gasoso? Hidrogênio. Hidrogênio é um gás. Ele era usado antigamente em aqueles balões, grandes dirigíveis, que usavam para levar pessoas de um lado para o outro. Depois, quando um deles pegou fogo, aí parou de ser usado. Temos aqui também aqueles que compõem o ar: nitrogênio e oxigênio. Então, quer dizer, praticamente gases nobres, o próprio nome já fala, gás nobre. Você sabe que hidrogênio é um gás. Sabe que nitrogênio e oxigênio estão no ar, são gases. Então só tem que guardar aqui flúor e cloro. Vamos aos líquidos. Líquidos são somente dois. Eu não parei aqui no cloro. Olha só, o bromo é o próximo, ele é líquido. E existe o mercúrio, que é o único metal líquido. Depois disso, gente, todos esses aqui, ó, todos, estou rabiscando aqui para você. Todos eles são sólidos em condições ambientais. Aí você vai falar, Caê, pô, mas como é que fica a situação do iodo? Pensei que iodo fosse líquido. Não, iodo não líquido. Aquilo que você vê na farmácia é iodo na fórmula de I2,
dissolvido em etanol. Se chama tintura de iodo, mas o iodo ele é sólido. Ele é um sólido que sublima. Portanto, essas são as principais características da tabela periódica.